Oi, turma de Pederneiras, tudo bem? Ó, nossa aula de hoje é sobre o relevo brasileiro e depois a gente tem 5 exercícios para aplicação do conhecimento, tá? Ah, dentro do nosso relevo, a gente pode dividir ele ou classificar entre escudos cristalinos e bacias sedimentares, tá? A gente não vai ter, por exemplo, os dobramentos modernos. O Brasil está situado no meio da placa sul-americana, então por conta disso a gente não tem dobramentos. Existem dobramentos modernos na América do Sul? Existe a Cordilheira dos Andes. Porém, no nosso país não tem, tá? Os nossos escudos cristalinos, eles vão datar do Arqueozoico e do Proterozoico, são as primeiras eras aí, períodos que a gente teve depois do Adeano, que foi quando começou a endurecer a crosta terrestre. E as nossas bacias sedimentares, elas vão ali datar do Paleozoico e do Mesozoico, tá? Elas são mais recentes. Os nossos processos, que principalmente modelaram o nosso relevo hoje, a nossa superfície que a gente conhece, eles vão vir da era Cenozoica, então eles são mais recentes ainda. Se vocês tiverem dúvida, não tiverem conseguindo acompanhar, dá uma pesquisada em tabelas de tempo geológico, aí vocês vão identificar todos esses nomes que eu tô falando, mas logo logo a gente vai ter uma aula sobre, tá? E também sobre os processos erosivos que modelaram, acho que estou com o cabelo aqui. Dentro desses processos, a gente pode destacar a alternância de clima entre úmido e seco que rolou entre o terciário e o quaternário. Então, isso intensifica e diminui os processos erosivos, tá? O surgimento da plataforma sul-americana, ou seja, essa plataforma sul-americana elevando-se, e também o amassamento que ela vai passar ali em choque com a placa do Oceano Pacífico, que vai dar origem à Cordilheira dos Andes. Isso acontece na borda da cordilheira, porém acaba afetando a placa toda, tá? E por conta disso vai surgir bastante vales e escarpas aqui no Brasil. Sobre o nosso relevo, a gente vai ter 3 classificações, que elas vão surgir, se eu não me engano, em 1940, 1968 ou 1950 e 68. A gente vai ver certinho aqui, tá? Mas a primeira que surgiu foi lá em 1940, que foi com o Haroldo, que é um geógrafo, e ele dividiu o Brasil em planalto e planície, tá? Para fazer essa divisão, ele simplesmente utilizou a altitude. Então, terrenos acima de 200 metros era planalto, abaixo de 200 metros era planície. E aí, o mapa que ele idealizou do Brasil era esse aqui. Então você pode ver que a gente vai ter o Planalto das Guianas, o Planalto Central, o Atlântico, o Meridional. Então o Brasil seria formado por 4 planaltos e 4 planícies. A planície amazônica, a planície do Pantanal, a costeira e essa planície do sul, que eu não vou lembrar agora se eram os Campos Sulinos. Mas são essas 4 estruturas que era definida que o Brasil possuía em 1940. Depois disso, em 1960, outro geógrafo, o Azi Absaber, ele vai definir novas regras baseado na gênese das estruturas do relevo. Então ele iria considerar se era um escudo cristalino, se era uma bacia sedimentar, ou da onde que surgiu, tá? E aí, por conta disso, ele definiu que Planalto, além de ser um terreno alto, era um terreno onde iria prevalecer o desgaste da rocha. E a planície iria prevalecer a sedimentação. E aí, com isso, o mapa do Brasil começa a ficar um pouco mais detalhado, que é esse que está aqui do lado. Então, a gente manteve ali o Planalto das Guianas do Norte, a planície da Amazônia também se mantém. Aí, o Planalto Central ele já começa a ser dividido, porque aí tem o Planalto Central, o Planalto do Maranhão e o Nordestino. Mantém a planície do Pantanal, o Planalto Meridional ali. Essas serras e planalto do leste e sudeste também tem no outro. As planícies litorâneas ali, ele coloca como planícies e terras baixas costeiras. E aqui embaixo, perceba o que muda. Se na classificação de 1940 era planície, aqui ele já coloca como um planalto. Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense, tá? Então, tem uma leve alteração aí das suas classificações. E aí, por último, em 1990, o Jurandir Ross, outro geógrafo,
Também fez uma classificação, ele teve o apoio de uma empresa de geoprocessamento, então essa empresa cedeu as aerofotografias, que são como se você colocasse radares em aviões e eles passavam tirando, eu não sei se é foto ou sonografia, mas enfim, esses radares meio que filma o solo por cima. E aí você consegue ter um parâmetro melhor do relevo e da sua estrutura interna. Então eu imagino que deve ser radar mesmo. Nessa parceria com essa empresa, ele acabou formulando uma nova classificação, bem mais complexa do que a todas. Então ele utilizou a altimetria, os processos erosivos, a gênese e também as estruturas geológicas que foram formadas. E aí ele vai lançar uma classificação que utiliza 3 parâmetros: depressão, planície e planalto, tá? E aí o mapa do Brasil é esse aqui, que é o mapa que a gente usa hoje, tá? Por enquanto ainda não teve nenhuma outra classificação tão aceita como a de Jurandir. Ele vai colocar que o Brasil vai possuir 11 planaltos, depressões a gente vai ter 2, 4, 6, 8, 10, 11 depressões também, e planície a gente tem 6 planícies. Dá para perceber uma grande diferença desse mapa com os outros, que por exemplo, a área de planície, ela foi extremamente reduzida. Se você reparar, a gente vai ter uma planície ali que praticamente acompanha o rio Amazonas, as planícies do litoral, no Pantanal, tem uma perdida ali que é o 24, que é a planície do rio Araguaia, e ali no 27, lá embaixo, que são a da Lagoa dos Patos e Mirim. Então você pode fazer uma rápida associação de planície com regiões que tem bastante água, tá? E aí o planalto e a depressão a gente vai ver o que diferencia um do outro agora. As depressões, elas são os terrenos inclinados, onde vai predominar os processos erosivos e eles vão ocorrer em estruturas cristalinas ou sedimentares. E eles sempre vão estar numa altitude de 100 a 500 metros de altura, com as bordas em aclive. O que é essas bordas em aclive? Aclive é quando, se você está aqui no terreno, a sua borda faz isso. Então, para você sair dele, você tem que subir. Então, uma outra classificação que a gente já utilizou em aulas passadas é que depressão é sempre um terreno baixo mediante o seu entorno. Então, se aqui está um terreno, tem uma escarpa e aqui em cima continua, e predominam os processos erosivos, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, aqui a gente certeza que vai ter um planalto, e aqui embaixo não vai ser uma bacia sedimentar, porque predomina o processo de erosão. Vai ser uma depressão, tá? Porque ele é um terreno mais baixo do que o seu entorno. No mapinha aqui do lado, as nossas depressões são todas essas regiões que estão bem em amarelo. E você pode perceber que realmente é quase a maior parte do nosso país é composto por depressões. Já os planaltos, eles são mais irregulares, vai também predominar a erosão, tem uma altitude geralmente acima de 300 metros e a borda é em declive. Declive é quando você está aqui e quando você chega no limite da borda, ela desce. Então significa que são os terrenos que estão sempre mais no alto, tá? E aí o Jurandir define 4 classificações para os planaltos. Os planaltos em bacias sedimentares, que eles vão estar circundados por depressões periféricas, que aí nesse caso são os planaltos nesse mapa que está em cinza, que é o da Amazônia Central, da Bacia do Paraíba e do Paraná, que é o 1, 2 e o 3, tá? Então você pode identificar eles aqui no mapa. Depois vai ter os planaltos, são os em núcleos cristalinos arqueados. Aqui no mapa eles estão representados pela estrutura 7, 8 e 9. E eles são formadas numa cadeia de montanhas que se formou lá antes do terciário, foram bem gastas durante o terciário e elas ficam mais para a região do litoral, tá? Já o terceiro tipo de planalto é os planaltos com intrusões e coberturas residuais de plataforma, que eles vão se formar em terrenos sedimentares, pode também ser formado em escudos cristalinos ou até de origem vulcânica, tá?
E eles vão ser os mais antigos, que vêm também de dobramentos pré-cambrianos. Aqui nesse mapinha, esses de intrusões são intrusões residuais, é o 4, 5 e o 6, tá? Que eles estão mais ou menos 4, 5, 4 e o 6 tá ali perto do Amazonas e na região do Pantanal, ali, Mato Grosso. O 5 eu não tô conseguindo achar agora. O 5 tá ali na Guiana, bem ao norte, tá? Então você pode identificar que eles estão mais na região norte. E por último, tem os planaltos e cinturões orogênicos, que eles são bastante antigos. É onde formou alguns dobramentos, falhamentos e vão formar também as escarpas bem acentuadas. Esses são o 4, 5 e o 6. Ah, não. Desculpa. Cinturões orogênicos. Não, núcleo cristalinos arqueados. Não, cinturões orogênicos. Ah, é o 7, 8 e 9, tá? Que é esse mais do litoral. E os núcleos cristalinos arqueados é o 10 e o 11, que é o segundo tipo, perdão. Que eu tinha confundido eles, tá? Agora, com relação às planícies. Elas vão ser bem mais restritas, são áreas sujeitas a inundações. Como eu já tinha comentado, são áreas que acompanham os grandes cursos de água, Rio Amazonas, uma bacia hidrográfica ali no sul, tudo mais. Sua altitude é de 0 a 100 metros. De 0 já é nível do mar, aí a gente já tem as planícies litorâneas, tá? E predomina, obviamente, nas planícies a sedimentação. Como são os terrenos mais baixos, é para lá que vai. Agora, com relação aos perfis de relevo, que são os perfis que sempre acabam caindo em algumas questões de vestibular, tá? São 3 recortes que a gente tem padronizado no Brasil e eles permitem que a gente tenha uma ideia de como é a nossa estrutura. Então, aqui nessa imagem, a gente tem esses 3 tipos de corte. O corte 1 é da região norte, o corte 2 é do nordeste e o corte 3 ele vai pegar a região sudeste e centro-oeste, tá? E eles vão desde da borda do litoral para dentro do continente, com exceção, obviamente, da região 1. Aqui, o primeiro perfil que a gente tem é da região amazônica, da região norte. Se a gente for pegar aqui perto do número 1, a gente já começa com o Planalto Residual Norte Amazônico, então, seja, é o começo do risco. E conforme a gente vai avançando nele, a gente vai adentrando no nosso continente. Então, depois desse Planalto, a gente vai ter essa Depressão Marginal Norte. Aí a gente tem essa planície do Rio Amazonas, circundada por 2 planaltos também. Depois vem a Depressão Marginal Sul-Amazônica. E por último, o Planalto Residual Sul-Amazônico, tá? O que é legal da gente fazer? Pegar esse perfil e voltar lá naquele mapinha e identificar as estruturas. Que se a gente volta nesse mapa aqui, por exemplo, da unidade de relevo, a gente vai ver que a gente tem um planalto ali, que é o planalto 5, depois tem a depressão 13 e 12, a planície 23, depois volta com a depressão 14 e os planaltos 6. Quando a gente vê todas essas estruturas de cores diferentes e a gente observa esse perfil, a gente consegue identificar como é o formato do nosso relevo, tá? É isso que é legal da gente entender. Agora, já a região Nordeste. Tem uma curiosidade que as porções mais altas são sempre cobertas de mata e as porções mais baixas, aí no caso a depressão sertaneja, ela é coberta de caatinga, tá? E aqui, começando no Oceano Atlântico, a gente tem os tabuleiros e o Planalto da Borborema, passa pela depressão sertaneja, vem a escarpa de Ibiapara, depois Planalto e por último Rio Parnaíba. E assim a gente fecha o nosso perfil do Nordeste, tá? Novamente, depois você volta no mapinha e compara as estruturas com o perfil que a gente está vendo. E por último, da nossa região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a gente começa com os planaltos da Serra do Atlântico, que é a nossa famosa Serra do Mar, quando o pessoal vai, principalmente na virada do ano, para lá, que tem que descer, tranca a orelha, o ouvido e tudo mais. Depois a gente vai ter uma depressão periférica, que é a bacia do Rio Paraná. Depois a gente vai ter o Planalto, o Rio Paraná cortando esse Planalto. E por último, a planície mato-grossense.
Uma curiosidade legal antes da gente ir para os exercícios. Se a gente voltar nesse mapinha e pegar a região do Pantanal, que é essa região 26, vocês vão perceber que ela é considerada uma planície e tudo em volta dela é planalto e depressão. Então o Pantanal ele é uma região extremamente alagada porque ele acaba funcionando como se fosse um funil. Como você tem terreno alto no norte, no sul, no leste e no oeste, todas as águas que caem ali, todos os rios que formam, eles vão dirigir para o mesmo ponto, que é o Pantanal. Então, essa zona, por ela ser mais baixa, ela vai funcionar como se fosse um ralo ali e ela vai receber todas essas águas, tá? E por consequência, acaba gerando essa região mais alagada. Agora, com relação à aplicação, eu coloquei 5 exercícios. Já adianto que são todos que eu tirei da prova da Unesp, tá? E eu vou tentar dar um parecer para vocês de cada exercício, mas eu não vou dar resposta. Depois vocês façam, manda o gabarito para mim e aí eu vejo quais vocês acertaram, quais vocês erraram, se tem dúvida e tudo mais. Então, a primeira questão, a gente vai ter uma imagem do Grand Canyon, que é uma estrutura geológica que fica nos Estados Unidos. A segunda imagem, a gente tem um corte desse Grand Canyon mostrando os estratos. E depois vem para a afirmativa. É correto afirmar que as imagens apresentadas demonstram. Então você vai me falar se essas duas imagens estão demonstrando processo e uso de ocupação do solo, transformações provocadas pela natureza, os impactos da ação humana, resultado de epirogênese ou a modelagem do relevo através das eras. Modelagem de relevo pelos processos erosivos. Aí você pensa um pouquinho e responde, tá? A segunda. O Brasil tem um encontro marcado com a tragédia todos os anos de estação chuvosa, não há força terrestres que faça com que autoridades e as pessoas se preparem para isso. Então, a gente já está falando de algum tipo de tragédia que ocorre no verão, que é quando tem a nossa região de nosso período chuvoso, tá? E aqui no finalzinho já está falando de enchente pelo deslizamento das encostas. Vamos para o enunciado. O texto relaciona-se ao problema da destruição da paisagem no Sudeste, frequente em regiões com domínio de... Se a gente está falando pode ser enchentes ou deslizamentos de encostas, e é na região do Sudeste e tudo mais, então você vai me identificar que tipo de estrutura que leva ao deslizamento ou às enchentes, tá? Aí falta você descobrir. Na 3, eu tenho 4 afirmações e elas vão estar correlacionadas com 4 tipos de evento: vulcanismo, o terremoto, o epicentro e o hipocentro. Você vai ler as 4 afirmativas, vai me falar qual é cada uma delas, e aí depois aqui nas alternativas A, B, C, D e E, você vai identificar qual está correta. Então, se a afirmativa A, o movimento de placa tectônica gera vibrações que pode ocorrer, tal. Se você acha que é o epicentro, que é o número 3, então você vai colocar 3A. E aí você olha nas afirmativas, tá? Na 4, eu tive que colocar a imagem do lado, por conta do formato dela, tá? Mas aqui a gente tem um enunciado. As margens continentais são as diversas macroformas do relevo submarino. Elas margeiam o continente, apresentando conforme o continente características físicas diferentes, como extensão, profundidade. Analise as figuras que correspondem aos diferentes tipos de margem continental presentes no planeta. Então aqui a gente vai ter 3 figuras de margens continentais, ou seja, essas margens principalmente estão em contato com a placa oceânica. Então a gente tem uma onde a placa oceânica ela subduz, ela entra embaixo, tá? E não ocorre esse amassamento. A segunda tá tendo um choque ali e essa placa ela tá amassando. A gente já viu esses processos. E a terceira tá ocorrendo um leve amassamento que talvez no futuro origine os dobramentos modernos. Observando a figura 1, 2 e 3. Quais são essas margens? Aí você vai olhar nas alternativas, por exemplo, Atlântico, Pacífico, Cordilheira, Pacífico Insular e tudo mais. Já vou adiantar, a gente não viu
a Pacífico Insular, a Pacífico Cordilheirano, a Borda Atlântica e tudo mais. Porém, de todos os exemplos que a gente teve, de todas as imagens que a gente viu, dá para sacar pelo menos onde fica uma ou duas dessas bordas e adivinhar qual é a alternativa correta por exclusão, tá? E a última, considerando os rios como agentes modeladores de relevo terrestre, é correto afirmar que... Então, a gente está falando que o rio modifica o relevo. Como ele modifica o relevo? Aí você vai lembrar dos intemperismo químico e físico, do carregamento de sedimento e tudo mais. E aí, com base nisso, você escolhe a alternativa correta, tá? A gente vai ficar por aqui hoje. Eu tô encurtando os vídeos porque aquele feedback que eu mandei, bastante aluno comentou que tava com a matéria acumulada e aulas de 40 minutos tava bem pesado de assistir. Então eu vou tentar diminuir pela metade ou por aí, deixar um pouco mais dinâmico para vocês conseguirem dar conta de tudo, tá? Bons estudos, qualquer coisa eu tô aqui e fiquem bem.